Em primeiro lugar, bom dia, e a igreja de Viamão saúda os irmãos com o amor de Jesus, queridos. Problema da idade agora, meu óculos bifocal ficou em Viamão e agora vai ser uma dificuldade. Queridos, o Senhor no Novo Testamento, nos Evangelhos, Ele nos faz duas chamadas. E duas chamadas fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira, Ele diz assim: vinde a mim. E a segunda chamada que Ele diz, que é diferente dessa primeira chamada, tão importante quanto, mas diferente, é: vinde após mim. Essa primeira chamada, vinde a mim, diz respeito, é um chamamento em graça e diz respeito à salvação do nosso espírito. Quando nós ouvimos esse chamado em graça, nós vamos ao Senhor e recebemos vida. Todos nós aqui, ou a maioria de nós, ouvimos esse chamamento e encontramos em Cristo nosso Salvador. Vinde a mim, nós ouvimos esse chamado. Em João 6,7 diz, o Senhor falando: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E depois ele disse em João 6,39, olha que segurança nós temos, querido. O Senhor disse: e a vontade do Pai é essa, que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Queridos, que segurança nós temos no nosso Senhor. Eu queria começar com um texto de João, que vai, João 10, vai exemplificar esses dois chamamentos do Senhor. Vinde a mim, vinde após mim. Queridos, é importante a gente distinguir esses dois chamamentos. João 10, capítulo 1. Em verdade vos digo que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, ouve a sua voz, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Esse é o primeiro chamado, vinde após mim. E queridos, eu fiquei sabendo dessa cena, como acontecia lá na Palestina. Vamos dizer, tinha 4, 5, 6 pastores, eles faziam um só aprisco, um grande aprisco, porque uns tinha 30 ovelhas, o outro tinha 50, o outro tinha 60, então para não fazer vários apriscos, eles faziam um aprisco, e ficava lá as ovelhas guardadinhas. Quando um dos pastores chegava, o porteiro abria a porta, e ele chamava as ovelhas, e no meio daquela multidão de ovelhas, só seguiam aquele pastor, aquelas ovelhas que já estavam acostumadas com a voz do pastor. Queridos, é uma cena linda isso. E depois ele segue dizendo assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Perceberam aqui a diferença? Vem a mim, agora me seguem que eu vou conduzir vocês. Graças à misericórdia do nosso Senhor, esse chamamento, vinde a mim, não se deu só na nossa salvação. Muitos aqui já têm 40 anos de vida cristã, alguns têm menos, 10, 15, 10, 5. Mas, queridos, nessa caminhada, quem de nós já não se sentiu cansado, desanimado? Principalmente os velhos, nós passamos por tantas experiências com o Senhor, e muitas vezes nós nos sentimos cansados. Nós somos chamados a correr, mas nós pegamos um banquinho e sentamos e ficamos, Senhor, tá difícil, Senhor, está difícil. Sabe qual é a resposta do Senhor? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas.
Muitas vezes nós andamos no mundo, trabalho, escola, faculdade, nós nos sentimos secos espiritualmente. E o que o Senhor diz? Vinde a mim e beba. Às vezes, nós erramos o caminho. E queridos, eu tenho que confessar, muitas vezes eu errei o caminho. O Senhor me chamou dizendo, César, me segue para cá. E eu digo, mas por aí também é difícil, deixa eu ir por aqui. Muitas vezes eu errei o caminho. O Senhor me chamou para lá e eu digo, não, eu vou para cá. Eu acho que por aqui é melhor. E aí quando o nosso caminho fica escorregadio, espinhoso, aí o Senhor olha para nós e diz, vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós temos fome espiritual, muitas vezes, assim como nós temos sede e fome físico, nós temos fome espiritual também. E quando nós sentimos essa fome, o Senhor diz, venha a mim e coma, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Muitas vezes nós andamos em trevas e o Senhor diz, eu sou a luz do mundo, te aproxime de mim. Deixa eu só ocupar um tempinho aqui, um parênteses, andar em trevas. Eu acho que isso tem que ficar, a gente tem que entender, claro, o que é andar em trevas. Mas eu não ando em trevas. Aí a palavra sonda o nosso coração. Em 1 João diz assim, aquele que diz andar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Querido, se nós não amamos os irmãos com o amor do Senhor, informo para vocês que vocês estão em trevas. Se você não consegue perdoar um irmão, uma irmã, uma situação, vocês estão em trevas. Vocês estão entendendo o que é andar em trevas? Tem outro versículo que nos ajuda a entender o que é andar em trevas. Salmo 119, se eu não me engano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, no momento em que nós andamos apartados da comunhão com o Senhor, na palavra, no relacionamento com Ele, que é o verbo encarnado, nós começamos a andar em trevas. Todo o nosso caminhar tem que ser pautado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz uma coisa e eu estou andando de outra maneira, nós estamos em trevas. Só fechando esse parênteses, quando nós estamos andando nesse caminho, Jesus está dizendo, vem, eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo, quando estiverem perto de mim. Se alguém na caminhada cristã está se sentindo murcho, os seus frutos estão, sabe, um frutinho fraco, quase caindo do pé, sabe o que Jesus disse? Ele disse, vinde a mim. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim, esse dá fruto, esse reverdece, esse fica forte. Vinde a mim porque eu sou a videira verdadeira. Nesse início de chamado de vinde a mim para a salvação e vinde a mim no decorrer do nosso caminho, nós temos que aprender uma coisa, queridos. Na vida cristã, nós dependemos de Jesus, queridos, para tudo. O pecado fez uma coisa, um dos aspectos do pecado que mais se impacta, eu acho que mais se percebe no ser humano, é a independência de Deus. Queridos, nós recebemos um chamado de Deus, recebemos a luz de Deus, a vida de Deus, e às vezes pensamos, bom, agora eu vou viver minha vida cristã. Queridos, não existe isso. Vida cristã é Cristo em mim, Cristo crescendo em mim e se expressando através de mim. Não é eu vivendo como eu acho que tem que viver. Então, essa primeira parte fala de vida de dependência. E o Senhor é tão misericordioso porque à medida que a gente se afasta dEle, a gente vai sentir fome, vai sentir sede, vai sentir tristeza, vai se sentir... E Ele vai dizer, viu? Vem para mim, eu tenho a solução para tudo isso. Muitas vezes, queridos, nós estamos... tem um louvor que diz assim, na tua presença, Senhor, na tua presença. A libertação, a transformação, a alegria, a paz, a perdão,
Aí eu pergunto, querido, tu está triste? Sabe por que tu está triste? Está longe do Senhor. Sabe por que tu está com medo? Tu está longe do Senhor. E o Senhor permite isso, para que a gente tome ciência que longe do Senhor, queridos, vai acontecer tudo isso. Tristeza, melancolia, fome, sede. Mas agora vem o outro chamado. Vinde após mim. O que quer dizer isso? Vinde após mim. Vamos ler Lucas 9, por gentileza. Lucas 9, 23. Agora nós temos uma C. O que eu posso chamar esse C? É uma condicional, né? C. Se alguém quer vir após mim, todos nós já fomos a Cristo, certo? Já recebemos vida. Agora ele diz, vocês querem vir após mim? Vocês querem ir para onde eu estou indo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 1 João 2,6 diz, aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Lembra que ele diz, vinde após mim, porque eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que permanecer em mim, esse dá fruto. Então, o permanecer e o andar estão ligados. Jesus não nos chama para ficar parado com ele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. E nesse chamado para caminhar com ele, o Senhor vai pegar pesado. Para que a gente não fique assim, ó. Recebi Jesus, oba, agora eu vou viver a vida cristã. Ei, vamos viver a vida cristã, vamos dar oferta, vamos ajudar o pobre, Calma, queridos, tudo isso faz parte. Mas existe 3 coisas que o Senhor disse. Se tu quer ser meu discípulo, se tu quer vir após mim, observe 3 coisas. Que estão escritos em Lucas 14. Eu vou ler só 3 versículos para acelerar um pouco. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmão, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês pensaram que seguir Jesus era barbada, né? Que era fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil. Uma coisa ele disse, eu vou estar com vocês. E eu vou estar chamando vocês para mim. Porque em mim tem a graça para tudo isso. Vamos para o primeiro versículo aí. Vamos analisar um pouquinho. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meus discípulos. O que o Senhor está nos falando aqui? Se Ele não for o nosso primeiro amor, a fonte maior de devoção, de atenção, de carinho, querido, Ele não é o nosso Senhor. Nós não podemos ser discípulos dele, porque um dos requisitos dele é o seguinte, e isso é para o nosso bem. Ele diz assim, se tu ama qualquer pessoa, aqui ele está falando dos afetos. Se tu ama a tua esposa mais do que a mim, querido, tu não pode ser meu discípulo. O teu amor tem que ser integralmente meu. Eu vou mostrar a consequência de nós amar alguém mais do que a Cristo. O primeiro que fez isso nos levou à situação que nós estamos. Gênesis 3,17. Oh, nosso querido,
Adão. Deus criou, Deus deu uma mulher para ele, a alegria do Adão era a Eva, e a Eva foi enganada por Satanás. Adão não foi enganado, queridos. Ele estava ciente da situação. Só que o amor dele por sua companheira era tão grande. Eva deveria ser uma formosura de esposa. Mas ele jamais poderia trocar a obediência ao Senhor, o amor à vontade do Senhor, por qualquer outra pessoa. E Deus disse para ele assim, porque tu ouviu a tua mulher, porque tu seguiu o conselho dela, e tu comeu da árvore que eu disse para não comer, maldita é a terra por tua causa. Queridos, se nós trocarmos o nosso amor pelo Senhor por qualquer outro amor no nosso relacionamento, filho, mulher, marido, o que for, qualquer pessoa, pai, mãe, nós vamos enfrentar problemas. Pode ter certeza disso. E foi só o Adão que teve problema? Sansão teve um problema sério com isso, e a consequência foi séria também. Ele conheceu uma tal de Dalila, também deveria ser formosa. E em desobediência a Deus, se misturando com outro povo, em desobediência aos seus pais que diziam, Sansão, tu tá louco, Sansão, tu vai te misturar com essa gente aí, com esses filisteus. E o Sansão não, mas a Dalila, e ele começa a crescer. Nós temos que tomar a cruz, sabe por quê? O Paulo diz para os Gálatas que a carne milita contra o Espírito. No momento em que nós ouvimos o chamado do Senhor, vinde a mim, e nós chegamos a Cristo, ali começou uma batalha da carne contra o Espírito. E essa batalha também aparece nas Escrituras, e eu acho esse bem ilustrativo, trevas e luz. A palavra diz que nós éramos trevas, agora porém sois luz no Senhor. Mas que tipo de luz nós somos? Isso aqui é muito bonito. Quando o Senhor vem habitar em nós, Ele está lá, mas Ele é uma luzinha. Não pensem que tu te converteu e tu te tornou um farol de Alexandria. Queridos, Provérbios diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais até esse dia perfeito. E um salmo diz, porque tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Queridos, nós não só andamos em trevas, mas as trevas em nós é uma realidade. É a mesma coisa de eu dizer assim, o que Paulo disse para os coríntios, vocês são carnais. Por quê? Porque vocês só estão vivendo pelas paixões, pelos gostos naturais. É a mesma coisa que Paulo dissesse, vocês estão em trevas. Carnal, treva. Espiritual, luz. Então, essa luz que o Senhor veio trazer quando nós nascemos de novo, ela deve crescer. E como é que ela vai crescer, queridos? Não existe outra maneira a não ser a cruz. A cruz operando nas nossas vidas. Por isso é fundamental a gente entender, não como um conceito, cruz, vamos tomar a cruz, mas na prática, hoje nós tivemos oportunidade de tomar a cruz, de negar a minha vontade em favor de algo que o Senhor pediu. Em Colossenses 3:5, o Senhor diz assim, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza terrena, natureza carnal. Por quê? Porque nós, quando nascemos, aceitamos os chamados e viemos a Cristo, nós somos criancinhas. A gente, é meu, eu não gosto, eu não quero. E o Senhor tem nos chamado para seguir Ele até a maturidade. E não só a maturidade. Queridos, o chamamento do Senhor é glorioso. E a gente não pode perder isso. Depois a gente vai avançar. Ele nos chamou para seguir Ele para algum lugar, queridos. Ele não nos chamou para andar no deserto. Quando o Senhor disse, vinde após mim, Ele tem algo em mente. Queridos, e é maravilhoso o que Ele tem em mente. Só que Ele diz, se alguém quer vir após mim,
Negue-se mesmo, tome sua cruz. 2 Coríntios 4, por favor. 2 Coríntios 4, 10. Segundo Coríntios 4, 10. Aqui. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Queridos, vida cristã, se não é depois da cruz, não é vida cristã, é vida religiosa, é qualquer coisa, é formalismo, é alguma coisa, mas não é vida cristã. Vida cristã é seguir a Cristo, tomar a nossa cruz e permitir que a vida dele se expresse em nós. Por mais doce que um homem seja, por melhor caráter que ele tenha, por mais bondoso, imagine uma pessoa boa, queridos, ele não expressa a vida do Senhor, porque é uma realidade espiritual e diferente, se ele não foi tratado pela cruz. Não adianta, a vida cristã vem depois da cruz. A vida matrimonial é uma bênção para isso, porque, queridos, quantas vezes eu quis enfrentar a minha amada esposa e enfrentava, e a consequência era ruim, mas quando o Senhor concedia a graça, eu dizia, não, deixa eu me recolher, deixa o Senhor trabalhar. Queridos, é uma vida, esse poder, fala em Filipenses lá que eu me uno na morte do Senhor para que o poder da sua ressurreição se manifeste em nós. Sem morte não tem vida real para Deus. Tem um irmão que disse, e isso aí eu creio que nós precisamos. A gente fala muito da vida cristã, né? Só que ele diz assim, queridos, nós precisamos urgentemente aprender a morrer. Porque a gente acha que vida cristã pode existir antes da morte. Não existe. A vida cristã só existe quando nós morremos e o poder da ressurreição de Cristo manifesta a vida dele. Não existe vida cristã sem morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho. Queridos, precisamos aprender a morrer. Para as nossas preferências, para os nossos planos, para os nossos gostos, para as nossas vontades. Precisamos urgentes. E eu vou dizer por quê depois. O José Gustavo também falou numa ministração algo que eu achei muito legal. Ele disse assim que a carta aos Coríntios é a única carta que não precisa ser dividida por capítulos. Ela pode ser dividida por problemas. Era tanto problema naquela igreja, problema disso, problema daquilo, problema daquele outro, problema daquele outro, problema daquele outro. Mas, queridos, há um tempo já o Senhor falou sobre essa carta e Ele deu o segredo. O segredo não é sentar e tentar resolver o problema. Vem cá, vamos resolver o problema aqui. Vamos. Um dos problemas de Coríntios. Um irmão estava devendo para o outro, e o outro foi, não vai me pagar, eu vou para a justiça. Aí Paulo diz, queridos, vocês não têm entre vocês alguém sábio para julgar a causa de vocês? Vocês vão expor a igreja ao mundo, a um tribunal incrédulo. Não é melhor um de vocês sofrer o dano? Ou seja, não é melhor vocês tomar a cruz? Mas não, vamos resolver lá fora. Queridos, por isso que eles eram crianças, por isso que eles andavam em trevas, porque eles não andavam segundo a luz da palavra. Mas qual é o segredo para resolver o problema de Coríntios? Paulo dá isso.
não é sentar com eles e conversar e exortar e dizer como é, como é que tem que ser. Ele diz no 1 Coríntios 1:23, pregamos, isso é bom ler, dá para ler isso? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pregamos a Cristo, não é só essa parte, pregamos a Cristo crucificado. O problema, queridos, não é tentar resolver o problema, é tentar convencer os coríntios que a vida real de Cristo só vai se expressar através do tomar a cruz. E ele diz depois no capítulo 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Jesus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Porque, queridos, não adianta tu falar tudo corretamente. Falar coisas bonitas, coisas profundas, se não... Próximo. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Querido, esse é o problema, a solução do problema. Queridos, não vamos tentar conciliar com palavras, com sabedorias. Só existe um caminho. E o Senhor disse, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Queridos, não vai ter solução de problema se cada um de nós não tomar a cruz. Ali vai manifestar o poder de Deus e nós vamos ver coisas tremendas do outro lado da cruz, não antes. Então, solução de problema aos coríntios, tome a cruz, tudo vai ser resolvido. Mas tem problema disso, toma a cruz, vai ser solucionado. Vamos para o último problema, versículo 26, Lucas 14, 33. Então, só recapitulando, tu quer ser discípulo de Jesus? Ele tem que ser o teu primeiro amor, acima de qualquer outro, em questão de afeto. Tu vai ter que tomar a tua cruz, negar a tua vontade, os teus planos, os teus projetos, o teu querer, tu tem que sujeitar a Ele. E agora ele diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Volto a perguntar, vocês acharam que era fácil seguir o Senhor, né? Queridos, quando Pedro, Tiago e João eles foram chamados, o Espírito Santo deu um carimbão lá, que nos lembra isso. Diz, deixando tudo, seguiram a Jesus. Pouco adiante, quando Mateus foi chamado na coletoria, Mateus já estava bem financeiramente, né? Coletor de impostos. O Espírito Santo carimbou, deixando tudo, seguiu a Jesus. Mas tem uma história um pouco diferente daquele jovem rico que diz para o Senhor, eu faço tudo. O que eu preciso para herdar a vida? Aí Jesus diz, obedece os mandamentos. Não, tudo isso eu tenho feito. Aí vem aquele ponto do Senhor. O Senhor provou, tu quer ser meu discípulo mesmo? Tem certeza? Então faz o seguinte, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas querido, foi difícil para aquele irmão. Ele saiu de lá entristecido. Esse dar tudo aos pobres e ser perfeito, dar aos pobres e terás um tesouro no céu, isso o Senhor nos falou no Sermão do Monte. No Sermão do Monte ele diz alguma coisa que para nós a gente deveria ler e se jogar no chão. Sabe o que o Senhor disse? A mesma pergunta que ele fez para esse jovem rico. Quer ser perfeito? Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro. Jesus diz assim no Sermão do Monte, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quem é que não se joga no chão com uma afirmação dessas? Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E quem vê o Filho, vê o Pai. Então, quando ele diz que nós devemos ser igual ao Pai, ele refere
Então não nos enganemos com eu sou um discípulo. Se o meu amor está em pessoas, se eu nego, me recuso a tomar minha cruz, se as coisas do mundo ainda me prendem, queridos, o Senhor está chamando assim, ó, vinde a mim, porque nós não conseguimos, mas Ele sempre está nos chamando para trazer a capacitação que vem também através dele. Não desanime, queridos, não desanime. Todos nós estamos na corrida para o propósito que eles têm nos chamado, que nós vamos ver que é maravilhoso. Em Lucas 16:13, ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e desprezará outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Vocês viram como o Senhor associa e Ele sabe a dificuldade do ser humano de tratar com as riquezas? É por causa do pecado em nós, queridos. Ele não tem problema, mas nós nos apegamos a essas coisas. Lembram a parábola do semeador? O que aconteceu com aquela semente que foi lançada entre os espinhos? E o que são os espinhos? O cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, sufocaram a semente que ficou infrutífera. Queridos, para seguir o Senhor, nós temos que abrir mão de tudo. Não é que a gente vai vender tudo, mas ter um coração que diz, não só que diz, que reconhece, Senhor, eu sou mordomo das coisas que Tu me tens dado. Não é meu, Senhor, é Teu. Aí se Ele pedir, dá o teu carro. Ah, não, meu carro não. O carro eu comprei agora, como é que eu vou dar meu carro agora? Dá a tua casa. Não, casa não, peraí. Queridos, tem que ser algo real, mas o Senhor vai nos conquistando para isso. No meio da igreja a gente vê a realidade desse testemunho, dessa verdade. Nós conhecemos irmãos que se dão, não só fisicamente em serviço, mas os seus bens têm abrido mão para o reino de Deus. Então é real. Certo? Agora nós vamos começar os requisitos. Vocês já viram que os requisitos para ser discípulos não são fáceis. Certo? Tomaram ciência disso, que não é fácil ser discípulo e seguir Jesus? Que deve existir da nossa parte uma total renúncia e um total amor a Ele? Mas agora, os hebreus, eles aprenderam isso. Isso aqui vai começar a nos animar para a gente pular para uma outra etapa. Hebreus 10:34. Deixa eu ler aqui. A situação dos hebreus era uma situação complicada. Eles estavam sendo presos, perseguidos por causa da fé, sofrendo muita oposição. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós. Pedro, em Mateus 19:27. Nós vamos aprender muito com Pedro. Pedro deu umas fora, mas ele ajudou muito a igreja e ajuda a igreja. Olha aqui Pedro. Pedro foi chamado por Jesus, está seguindo Jesus e ele já está pensando. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que vai ser de nós? O que tem depois, Senhor? Qual é a recompensa? E aí, no outro, Jesus lhe respondeu. Olha a misericórdia do Senhor. O Pedro tinha uma lição para aprender que nós vamos ouvir, muito dolorosa e preciosa. Mas Jesus, na sua misericórdia, disse, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração,
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Queridos, Deus já que o Pedro estava tão ansioso, ele disse: me segue, o que está lá é glorioso. E isso, queridos, é uma coisa que eu tenho exortado os meus irmãos no seguinte sentido: a igreja não pode, e eu creio que ela está perdendo, o chamamento celestial. Queridos, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos do céu. A nossa pátria está no céu. O nosso Senhor está no céu. Então, não é negativo nós contemplarmos, que nem o Pedro disse. O que tem depois, queridos? O Senhor quer que nós perguntemos para Ele: o que tem depois? O que tem depois? Lembram lá, 1 Coríntios, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Senhor, queridos, o Senhor não ocultou o que Ele tem, para onde Ele nos chamou, queridos. Às vezes a caminhada parece difícil, parece que os requisitos são muito elevados, mas, querido, quando nós contemplarmos para onde Ele está nos chamando, nós vamos dizer que nem Paulo: tudo aqui é esterco, é lixo, comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Em Romanos, quando Paulo diz: eu tenho certeza de que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Queridos, não percamos, exortamos um ao outro a que a igreja não perca esse chamamento celestial. O próprio Senhor, em Hebreus 12, fala do Senhor assim em Hebreus 12. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Queridos, ele se agarrou na promessa do Pai. O Pai, em Isaías 53, diz: eu vou te dar muitos como herança. E isso alegrou o coração dele. E a palavra diz que ele, tendo em vista isso, suportou a cruz. Se Ele fez isso, nosso Senhor, nós temos que contemplar as promessas dadas. Em 1 Coríntios, uma vez eu compartilhei, irmãos, sobre esse versículo aqui. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Querido, o que diz nessa vida? Aqui, nessa vida, nós vamos ter um corpo glorificado. Ele está falando aqui que nós temos que pensar na vida que está por vir, queridos. E Hebreus, essa é a passagem que mais ilustra a importância de nós termos os olhos abertos para as realidades celestiais. Hebreus diz assim, Hebreus 11, 24, não sei se começa. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E, queridos, ser chamado filho da filha de Faraó é a glória na terra naquela época. Mas ele recusou ser chamado. Por que ele recusou? Preferindo ser maltratado. Mas o que é isso? O que esse cara viu? Que ele deixou a glória do Egito e disse: não, eu quero ser maltratado com o povo de Deus. O que esse homem viu, queridos? A usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, Jesus no final de Apocalipse, ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Não é as nossas obras, é as obras dele, feitas através de nós. Então, queridos, Moisés viu. Não foi só Moisés que viu, Paulo viu. Ele disse: eu vou considerar tudo que eu tenho como nada por causa de Cristo. E, queridos, se a igreja perder isso,
Queridos, nós corremos o risco de nos tornar Laodiceia. Sou rico, abastado, não preciso de nada. E o Senhor diz: ai, queridos, vocês pararam de me seguir. Na realidade espiritual, vocês são pobres, cegos, necessitados, nus. E o que ele diz? Eu estou na porta batendo. Vem, compre de mim colírio para os olhos. O Senhor, até o fim, queridos, até a volta dele, Ele vai estar dizendo para cada um de nós: vem, vem após mim. Nunca é tarde, nós estamos no final. E o Senhor está dizendo: vem. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa redenção está agora mais perto do que quando no princípio cremos, queridos. Agora entra a história do Pedro, que nós temos muito que aprender com essa história. Pedro estava de olho, queria saber do Senhor, tá, e nós deixamos tudo, te seguimos, e o que tem lá? Só que isso não está errado. Nós devemos almejar aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós devemos buscar aquilo que nos foi prometido nele. Só que isso tem um preço. A salvação não tem preço. Ele pagou o preço. Agora, para desfrutar de tudo aquilo, da plenitude do reino que nós temos nele, cruz, negar nós mesmos, entender a vontade dele pela palavra e fazer a vontade dele, não a minha vontade. Então aqui nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Claro que Ele está nos cuidando, Ele está nos pastoreando, queridos. Sabe por que nós estamos aqui hoje e não estamos por aí? Ele tem nos pastoreado, queridos. Ele é o bom pastor, Ele é o supremo pastor, Ele é o grande pastor e bispo das nossas almas. É Ele que tem nos pastoreado até aqui, senão nós já estaríamos dispersos. Mas o Pedro, ele estava muito interessado em o que tu tem para nós, Senhor? O que vai ser de nós? Só que o Pedro esqueceu uma coisa muito importante, uma lição que aqui o Senhor vai ensinar para ele. Nós conhecemos a história quando Pedro nega o Senhor. O Pedro estava cheio de energia. Eu vou contigo até a cruz. Eu vou contigo até a morte. Querido, quantas vezes nós... Senhor, eu vou contigo onde for. Eu sou teu servo, Senhor. Aí o Senhor pede: nega a ti mesmo nessa situação. Não, mas essa situação eu tenho razão. Queridos, nós precisamos muito aprender a nos humilhar diante do Senhor e reconhecer como nós somos carentes da graça dele. Então o Pedro diz assim: não, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: olha, tu vai me negar. Não vou te negar, Jesus. Eu estou firme na decisão. Jesus sofreu opressão, prisão, estava para ser crucificado e foram para cima do Pedro. Ué, mas tu e ele estão juntos. Não. Não, mas tu não conhece ele? Não conhece esse homem. E por fim ele começa a dizer impropérios, querido. Não conheço esse homem. Aí Jesus olha para ele e ele sai chorando, se afastando do Senhor. Agora, queridos, querem ver como o Senhor sempre chama? Ele negou o Senhor 3 vezes. No coração dele ele disse: deu, para mim acabou. Fui escancarado, que tudo que eu falava era de boca. Perdi, não sou mais discípulo. Tô fora. Queridos, no livro de Marcos, no capítulo 16, diz algo maravilhoso, que é o chamado de Jesus para Pedro. Os anjos estão no sepulcro, Jesus já ressuscitou, Jesus está no sepulcro, e veio uma mulher ter com eles ali, vê Jesus, mas estava o anjo lá, e os anjos disseram assim, vai dizer para os discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante dele na Galileia. Queridos, é o Senhor dizendo para Pedro: Pedro, vem para mim, tu não tem condição, mas eu conheço a tua natureza, Pedro, é tu que não conhece. Para me seguir, tu não tem que te estribar na força do teu braço, tu tem que te estribar na graça que flui de mim. Queridos, olha que maravilhoso, imagina, negar o Senhor na cara do Senhor. Não conheço o João Nelson, não conheço esse homem, nunca vi isso aí.
E aí o João Nelson diz: chama lá os meus discípulos, chama o César. Querido, se ele não bota esse e chama o César, eu não vou. Eu vou estar envergonhado. Eu vou dizer, como é que eu vou olhar para a cara do homem que eu disse que eu não conhecia? Mas ele disse: Pedro, vinde a mim. Em mim tem graça. Então, a lição que nós tiramos de Pedro, isso seria um estudo à parte. 1 Pedro 1,13. Queridos, gravem esse versículo no coração. Isso Pedro, depois que passou, por isso que as cartas de Pedro são preciosas. Queridos, o Pedro tomou muito no lombo. Ele aprendeu muito do Senhor e nos ensina muito do Senhor. E o que o Pedro diz para nós? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na força da tua vontade, no teu intelecto, na tua disposição. Não, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Queridos, em Pedro diz assim, ó: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Queridos, o nosso chamado é participarmos da glória. E o Deus de toda graça mandou o Filho, e o Filho veio a essa terra, Jesus, cheio de graça e de verdade. A graça do Pai abundava no Filho, extravasava através do Filho. E aí vem o Espírito Santo para nos conectar a essa fonte de graça. Essa graça só vem, queridos, no conhecimento de Cristo Jesus. Se nós não conhecemos a Ele em comunhão com o Espírito, não vai ter graça. E as nossas... a minha esposa é testemunha. Quantas vezes eu decidi, eu vou ser um bom marido? Queridos, eu tentava, eu queria, mas o Senhor ficava ali: tu quer ser um bom marido? E queridos, eu tentei ser um bom pai, eu tentei ser um bom trabalhador, mas o Senhor foi mostrando: querido, tu não é um bom marido, tu não é um bom pai, tu não é um bom trabalhador. Cristo é a perfeição do Pai, em Cristo tem tudo. E na medida que eu aprendi a maravilha que é negar a mim mesmo, e dói, queridos, negar a nós mesmos dói, mas quando nós começamos a entender a consequência de negar nós mesmos, nós vemos assim: mas é maravilhoso, porque quando eu tomo a cruz, eu nego a mim mesmo pela graça de Deus. A vida dele se manifesta e transforma, queridos. A minha esposa era... Está aí ela? Queridos, ela era com temperamento forte, vamos dizer assim. E eu, para tratar com temperamento forte, vinha com temperamento mais forte ainda. Qual é a consequência? Vivia os dois brigando e emburrados um com o outro. Aí, o Senhor começou a dizer: César, não é assim. Não é na tua força, querido. Te prostra, toma a cruz, ama ela como Cristo amou a igreja. Mas é difícil, né? Aí o Senhor diz: claro que é impossível, é eu em ti, amo ela. Queridos, o poder dessa tomar a cruz. Hoje essa mulher é a mulher mais doce, mais serva, mais amada que eu conheço. E Deus transformou, porque o maridão dela resolveu tomar a cruz. E eu vi o resultado de tomar a cruz. Por isso, queridos, vai doer, mas nega. Nega aquele projeto que tu tem e o Senhor está dizendo: não vai, nega. Aquele relacionamento que enche o teu coração e o Senhor está dizendo: não, nega, vai doer. Tomar a cruz dói, queridos. Mas vale a pena, vale a pena. Então, o que eu queria, encerrando já, se tu tem qualquer afeto maior que o Senhor, se tu não consegue tomar a cruz em determinadas situações, se o mundo ainda está te segurando nessa corrida, o Senhor diz:
Vinde a mim. Vinde a mim. Através de mim vai fluir graça, poder para vencer todas essas coisas. Tem uma frase que o Senhor disse, eu já li 10 vezes essa frase, mas dessa vez calou no meu coração e abriu os meus olhos. Jesus disse assim depois que lê a videira em João 15. Queridos, olhem a profundidade dessa palavra, e a gente lê assim, ó. Sem mim, nada podeis fazer. Queridos, ele não diz assim, sem mim a obra vocês não podem fazer. Sem mim, nada vocês podem fazer. Agora, prestem atenção nessa sutileza aqui, ó. Nós podemos fazer muitas coisas a parte de Cristo. Esse é o perigo da nossa vida cristã. A gente fazer coisas a parte de Cristo. Querem ver um exemplo que é preocupante, a gente tem que considerar muito sério o que o Senhor falou? Mateus 7:22, por gentileza. Olha a primeira, qual é a primeira palavra que aparece ali? Queridos, isso deveria deixar nossa mão assim, ó. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, Jesus dirá, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais iniquidade. Queridos, a vida cristã é uma vida de dependência. Não adianta nós fazermos nada, independente de... Sabe por que ele é o cabeça? Porque o cabeça tem que ordenar todas as coisas. E o cabeça vai dizer o que tem que ser feito. E certamente, quando ele solicitar algo de nós, vai vir a cruz, queridos, junto, no pacote. Porque a nossa vontade é muito diferente da vontade dele. Ele disse, a minha vontade é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E a nossa vontade a minha vontade é cuidar das coisas que são minhas aqui. Nós somos muito diferentes. Então, quando ele nos chama para seguir ele, vai vir cruz. E, queridos, me preocupa aquilo ali quando diz, muitos naquele dia vão dizer, olha, eu fiz. E ele vai dizer, independente de mim? Como assim? Eu sou Senhor ou não sou Senhor? Eu te chamei para me seguir, não para fazer o que tu quer. É o que nós falamos. Nasci de novo, recebi a vida de Deus, agora eu vou viver a vida cristã. Não, a vida cristã é Cristo em nós. E convém que Ele cresça e nós morramos. Cruz para nós. É o único desígnio para a nossa carne, é cruz. Se nós não morrermos, não vai haver vida de Deus através de nós. E tem outra que Paulo fala... 1 Coríntios 3:13. Queridos, por isso que é muito importante a palavra, porque o Senhor nos alertou com relação a tudo isso. Ele fala nos 3 evangelhos, vede que vou-lo tenho predito. O Senhor falou tudo sobre como nós devemos segui-lo, o que nós devemos abandonar, para onde nós estamos indo, e o Espírito que foi dado para fazer toda essa obra. Então, queridos, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Em 1 Coríntios 3:13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Queridos, isso é de uma riqueza. Vai existir um dia, queridos, em que a vida de cada um, a obra de cada um, a palavra de cada um, vai ser manifesta. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Nosso Deus é fogo consumidor, mas fogo para o bem, para queimar madeira, feno e palha. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, Cristo, nós somos chamados para Cristo. Agora nós vamos ter que seguir a Cristo. Nesse seguir a Cristo vão ter obras.
Esse andar vai dizer se as obras foram de Cristo ou foram as minhas obras. O Senhor vai galardoar quem fez as obras dele. Então, se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Queridos, a nossa salvação, a nossa presença com o Senhor está garantida. Nós somos filhos, filhos para sempre. Agora, um dia, o Senhor vai aquilatar tudo isso. E madeira, feno e palha são aquelas obras que são feitas independente do Senhor, sem o cabeça ter mandado. Queridos, isso por um lado traz descanso, porque nós vamos buscar, Senhor, o que eu faço? E não é só fazer, nós temos que receber a direção, a unção, a capacitação que vem dele. Senão nós vamos fazer coisas e o Senhor vai dizer, mas quem mandou tu fazer isso? Entendem a necessidade da vida cristã? Uma comunhão com ele, é o que ele mais deseja, a comunhão. Por isso que ele diz assim, não conheço vocês. Mas eu fiz muita coisa, mas eu não conheço, vocês não andaram comigo. De manhã nós não conversamos. Tu não ouviu quando eu disse para ti, faz isso, porque tu não está ligado em mim. O Senhor disse, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, o Deus da glória está conosco. E a gente diz, fica quieto que eu vou andar a minha vida cristã sem ti. Queridos, nós precisamos nos dias de hoje retornar. A carta a Efésios era uma igreja maravilhosa, mas o Senhor disse, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o melhor amor, o primeiro amor. Queridos, e eu creio, o Senhor está levantando hoje, pelo testemunho que foi dado aqui, o Senhor está fazendo a sua obra e a consumação dos séculos está chegando. O nosso Senhor está às portas e Ele tem nos chamado, vinde a mim, porque breve eu vou voltar e comigo está o galardão. Então, queridos, que essa palavra nos anime a buscarmos o nosso Senhor, a termos intimidade com o nosso Senhor. E, queridos, para ter intimidade com o nosso Senhor, queridos, se isso aqui não fizer parte da nossa vida, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, sem isso aqui, nós andamos em trevas. O que é a luz? A luz vem na comunhão com o Senhor pela palavra. Se nós não estamos em comunhão com Ele, em Sua palavra, nós estamos em trevas, queridos. Amados, não deem para o Senhor o tempinho que sobra para vocês. O Senhor disse, e essa palavra já está escrita há 2000 anos, mas o Senhor diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa redenção está mais próximo do que quando no princípio cremos. Queridos, nós precisamos despertar nesses dias do fim. E o Senhor, eu creio, está derramando um despertamento na sua igreja, um retorno a Cristo e a sua palavra. Que essa palavra nos anime, queridos. Nós fomos chamados, um chamado para seguir o Cordeiro, que não é fácil, é dolorido, mas tendo em vista a glória que está reservada para aqueles que seguiram o Cordeiro, é incomparável, queridos. Vale a pena morrer pelo Senhor. Aquela família que foi citada aqui, que morreu pelo Senhor. Queridos, eles viram isso aqui, eu sirvo o Senhor até quando Ele quiser. Porque o que está preparado, eu sei o que está preparado. Mas, queridos, nós precisamos saber o que está preparado. Amém, queridos? Espero ter animado vocês na caminhada da fé. Senhor, como nós carecemos do Teu Espírito, Senhor, para vivificar essa palavra, Senhor. Nós carecemos da Tua graça para correr essa carreira que nos foi proposta, Senhor. Mas obrigado porque Tu és o Deus de toda graça, Senhor. Tu sempre estás conosco, Tu sempre estás nos chamando para Ti, Senhor. Quantas vezes nós desviamos o caminho, Senhor, quantas vezes nós nos extraviamos, Senhor, mas Tu estás lá sempre dizendo, vem a mim, vem a mim. Obrigado pelo Teu chamado, Senhor. Nós estamos aqui porque
Esse teu chamado percorre toda a nossa carreira cristã, Senhor. Vinde a mim. E em Ti nós encontramos toda a graça, todo o poder, toda a alegria, toda a saciedade, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Conduz a Tua igreja nessa semana, que sejamos chamados a essa comunhão real contigo, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém.